The morning I wake with that feeling like there's something else, and I can see through it. I ain't gonna spend more time, but when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. Day by day, things keep on moving. Just gotta give them the right direction. Let your dreams be your goals. Let your life be your dream. But when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. Ora, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar I Have the Power, desta feita com um tema que é querido de todos nós, que é a área da educação. Como sabem, desde o início da criação do I Have the Power, que procuramos caminhar na direção da nossa visão de fazer com que os processos de treino de pessoas para o êxito possam chegar a todos os níveis de ensino e nesta altura em que está em cima do período de exames, que muitas vezes tanto stress criam nas pessoas e nas famílias, nada melhor do que aproveitar esta excelente sugestão que recebemos da Academia de Educação do I Have the Power, liderada neste caso pela pessoa que está aqui ao meu lado, que é o Nelson Ramos e que é o responsável da Academia de Educação e um apaixonado por esta área. Eu vou-vos deixar temporariamente, que vou ali para a secção de acompanhamento do chat, mas não queria deixar de dar esta palavra e pedir que ajudem a receber com muita atenção e com muito carinho Nelson Ramos, que ficará convosco nos próximos minutos, e eu voltarei mais à frente para um período de perguntas e respostas. Nelson, a palavra é sua e até já. Muito obrigado, doutor Adelino. Boa noite a todos e a todas que estão hoje aqui a acompanhar o nosso webinar. Dizer-vos que estamos perto dos exames nacionais e, por que não, partilhar aqui uma fórmula que eu tenho usado nos últimos anos no trabalho com jovens para os ajudar a que eles consigam ter melhores resultados, não só nos exames, como também naquilo que é o percurso escolar. E para dar um bocadinho o mote a este tema, eu gostava de começar por partilhar-vos uma história que aconteceu há 3, 4 anos atrás, quando eu estava a fazer uma sessão de coaching com um jovem. Na altura até foi uma quarta-feira, assim como hoje, em que ligou lá para a empresa a perguntar se haveria possibilidade de fazer uma sessão de coaching, era urgente.
E eu atendi, falei com um jovem e ele dizia-me que precisava mesmo urgentemente fazer uma sessão de coaching porque ia ter exame na segunda-feira, portanto, era quarta-feira agora, segunda-feira ia ter exame e precisava mesmo de ajuda porque achava que não ia conseguir fazer o exame. E, naturalmente, nestes casos como em outros, nós temos aqui uma flexibilidade de poder agendar a sessão de coaching e então eu consegui agendar para quinta-feira. Então estava a falar com o jovem e ele explicava uma coisa muito interessante. Quer dizer, interessante para mim, do ponto de vista do profissional que gosta muito de trabalhar esta vertente comportamental. Mas, acima de tudo, ele dizia-me, Nelson, é assim, eu estou no segundo ano da faculdade, não no segundo ano da faculdade, mas pelo segundo ano, no primeiro ano da faculdade, e está-me a acontecer novamente aquilo que me aconteceu no primeiro ano. Basicamente assim, eu tenho testes ao longo do ano letivo. E nesses testes intermédios, eu tiro sempre boas notas, 17, 18, 19. E não sei o que é que se passa nos exames de final de semestre e o bloqueio. Eu não sei o que é que se passa comigo. Parece que a matéria que eu tanto estudei desaparece. Fico em branco. Não sei o que é que se passa. O ano passado aconteceu-me, fiquei com cadeiras por fazer e este ano já me está a acontecer outra vez tudo e estamos já no primeiro semestre. E eu queria ver se era possível ajudar-me a resolver isto, porque assim não pode ser, eu não consigo me safar. E eu, naturalmente, achei muito interessante este padrão de comportamento. Se ele consegue nos testes intermédios, chega ao final do semestre e bloqueia, alguma coisa se está a passar. E agora reparem, porque é que eu achei interessante? Alguém que estudou, que se preparou, que até tem resultados que me dizem que ele sabe, que estuda e que consegue colocar, digamos, toda a matéria, tudo que aprendeu num teste, num teste específico de final de semestre para, digamos, daquela cadeira, e ele tem dificuldades, acontece alguma coisa. E com algumas perguntas fui percebendo o que é que se estava a passar. Ou seja, eu pergunto-lhe, então, em que outra situação, fora esta, na faculdade, isso aconteceu? E ele diz-me, depois de pensar alguns minutos, diz-me, isto aconteceu no 9º ano, agora não preciso dizer se era a prova global, era uma prova assim, que se fazia na altura, já foi há alguns anos, eu acho que era a prova global, a matemática, em que nesse exame eu bloqueei. E eu, interessante. Será que em momentos de maior tensão ele deve bloquear? Então o que é que eu fiz? Apliquei aqui algumas ferramentas da área da PNL, que é a área que nós, digamos, trabalhamos com maior ênfase aqui no I Have the Power. Procurei, digamos, ressignificar, que é reprogramar aquele momento que aconteceu há uns anos atrás para ele, e depois disso simplesmente aquilo que vos vou partilhar convosco, que é, olha, XPTO, tu quando fores para o teste, entras na sala, vais-te sentir um bocadinho nervosinho. Mas é um nervosismo que quando tu te sentares na cadeira e receberes o enunciado do exame, vai-te passar completamente. E depois vais encontrar, ou vais-te dar por uma coisa muito interessante a acontecer contigo, que realmente se calhar tu nunca tinha acontecido, que é, tu vais reparar que a matéria que tu tanto estudaste vai fluir da tua mente para a tua mão como se fosse o rio a cair da encosta abaixo. Acredita, vai correr muito bem. Sabem quando eu estava, digamos, a fazer esta sugestão para ele estava a olhar para mim com cara tipo de... Ele não estava a perceber. Também não era para ele perceber. Acredita. Eu disse, XPTO, vai correr bem. E ele, digamos, acreditou, foi para o teste. Segunda-feira, ligo no final do dia para saber como é que tinha corrido. Eu digo, então, XPTO, como é que correu o exame? Oh, Nelson, tu não vais acreditar. Olha, eu estava no exame, estava um bocadinho nervoso, mas depois de começar a escrever, desapareceu. E é uma coisa engraçada, parecia que a matéria fluía da minha cabeça para as minhas mãos, eu escrevi. Pá, foi espetacular. E olha, maravilha, então correu bem. Quer dizer, Nelson, só tenho um problema. Então, qual é? Pronto, é saber se aquilo que eu escrevi estava bem. Pronto, foi um momento até para rir, porque de facto tinha corrido bem. Mas porquê é que eu vos partilhei este momento, esta história que aconteceu com um jovem? Para dizer uma coisa que é, naquilo que tem a ver com um exame, com uma prova, nem tudo depende apenas do trabalho e do estudo que eu faço. Há mais qualquer coisa que influencia o meu desempenho. E então, eu procurei perceber um bocadinho mais, tentar da PNL, junto dos melhores e dos maiores especialistas nesta área,
o que é que depende, ou dependeria, ou de que fatores dependeria para ajudar um jovem ou uma jovem a ter melhores resultados na escola? Principalmente naqueles momentos de maior tensão, que são os testes e exames. E então, o que é que eu descobri? Que há uma fórmula que eu comecei a aprender e comecei a aplicar para com os jovens que connosco vinham ter, para os ajudar a ter melhores resultados. E, de facto, resultava. Porque, de facto, eles melhoram. Então, fruto dessa experiência, desse trabalho, com muitos jovens ao longo destes últimos anos, eu quero partilhar convosco esta fórmula de uma forma muito simples, que é muito prática e simples de se entender, para vos ajudar a que vocês que estão aí, e já agora fazendo aqui um parênteses, eu gostava que vocês escrevessem no chat, para que, com a ajuda do Dr. Adelino Cunha, possamos saber quem é que nós temos aqui connosco no webinar. Portanto, temos estudantes do ensino secundário, temos pais de estudantes do ensino secundário, temos pais de alunos de outros níveis de ensino, ou eventualmente até pessoas que se interessam pela temática e estão aqui a aprender. Por favor, escrevam no chat, que era para eu também ter essa noção e de alguma forma perceber um bocadinho os vossos interesses e aquilo que é a vossa curiosidade. Ok, fechando então este parênteses, dizendo que o importante que nós podemos utilizar nesta forma é para que vocês ou os vossos filhos consigam ter quase um guia muito prático e muito simples que os possa orientar ao longo de um ano letivo naquilo que são as várias fases do ano letivo, seja durante o trabalho, nos períodos ou nos semestres, ou durante as fases de testes e exames, porque aquilo que eu vou ensinar não serve apenas para o exame, serve também para aquilo que é o trabalho feito ao longo do ano letivo. Então, dito isto, vai-vos permitir então a vocês, estudantes, ou os vossos filhos, que tenham um guia que vos permita orientar e perceber como é que eles estão e onde é que podem melhorar. Para além disso, o que eu quero é que no final, com aquilo que eu vou partilhar convosco, vocês, estudantes, sintam-se, por um lado, mais confiantes com o futuro, porque sabem como podem melhorar, e por outro lado, tranquilos com o presente, que é, eu sei como posso melhorar, estou a trabalhar para tirar o melhor resultado que eu quero e consigo estar tranquilo para aquilo que são os desafios que eu vou ter pela frente. Ok? Então, qual é que é essa fórmula? Dizer-vos que a fórmula tem 3 pontos, 3, digamos, fatores. Por um lado, temos 1/3 da fórmula tem a ver com o estudo. E vamos ver mais à frente o que é que isso tem a ver com o estudo, que é, qual é o objetivo que tens, como é que tu organizas o teu tempo, como é que tu estudas e como e de que forma é que tu estudas. O segundo terço tem a ver com o estado mental, ou seja, como é que tu consegues gerir a forma como tu te sentes uns dias antes do teste, no dia do teste e durante o teste, por exemplo. A terceira parte da fórmula tem a ver com, que é o terceiro terço, tem a ver com a estratégia que tu podes utilizar durante a realização de um teste. Então, estas 3 partes, 1/3 é o estudo, 1/3 tem a ver com o estado mental da pessoa e o outro terço tem a ver com a estratégia que tu utilizas. Então, aquilo que foi estudado ao longo dos últimos anos no trabalho da PNL com estudantes, percebeu-se que estas 3 partes conseguiriam potenciar os resultados dos alunos. Então, é um bocadinho isso que eu quero partilhar convosco. Ok? Então, começar pela primeira parte, tem a ver com a parte do estudo. A primeira pergunta que eu faço, e ainda aconteceu, onde é que foi? Foi esta semana que tive uma sessão de coaching, em que eu tinha uma jovem que estava-se a preparar para um exame nacional. E a primeira coisa que eu lhe pergunto é, qual é o teu objetivo? E ela diz-me, o meu objetivo era tirar um 14. E sabem uma coisa, eu normalmente não me fico pela primeira resposta. E eu pergunto, e diz-me lá uma coisa, disseste que era 14, e porquê é que não foi 15 ou 16? E diz, não, quer dizer, 15 ou 16 não, quer dizer, eu nunca tive 15 nem 16, há disciplina que eu vou fazer exame. E eu digo, e então? Qual é o problema? Eu não estou a perceber. Se tu és avaliada de 1 a 20, qual é a razão de só definires 14? Pois, quer dizer, não, mas quer dizer, eu nunca consegui. E diz-me uma coisa, aquela pessoa que nunca tinha tirado 20 a disciplina X, até tirar
também nunca tinha tirado. Foi uma questão de trabalhar para ele. Aquilo que eu quero é que tu me digas o que é que tu queres mesmo com o objetivo. É que sabem, a mente, o cérebro, a mente humana trabalha por objetivos. Querem ver um exemplo muito prático? Os que estão aqui presentes definiram como objetivo estar às 9h30 para assistir a um webinar. Portanto, a mente precisa ter objetivos. Tudo aquilo que nós fazemos no dia-a-dia tem objetivos. São em grandezas pequenas. Isto permite o quê? Quando eu tenho um objetivo, eu automaticamente defino um plano de ação para concretizar esse objetivo. Agora, na maior parte das vezes, quando eu trabalho com jovens, o que me dizem, o meu objetivo, Nelson, é tirar a melhor nota possível. E eu, ora bem, espetacular, não é? Não diria diferente, mas o cérebro não sabe o que é tirar a melhor nota possível. O cérebro sabe o que é um número, o que é que isso pode significar para ti. Agora, repara, se biologicamente todo o teu organismo funciona com objetivos, cada célula do teu corpo humano tem um propósito de vida, não podes dizer que não tens um objetivo. Então, dizia para esta jovem, diz-me, qual é o teu objetivo que tu pretendes trabalhar? Não é o que tu achas que consegue, não. Qual é o teu objetivo? Sabem que a tendência dos jovens é definir um objetivo com base nos obstáculos, que é, eu se calhar tirava um 14 porque, pronto, há aqui coisas na matéria que eu não domino. E aquilo que eu ensino é, diz-me quanto é que tu queres e depois nós trabalhamos os obstáculos. Reparem, numa prova de velocidade de obstáculos, os obstáculos estão distribuídos ao longo dos 110 metros, penso que é isso. Não estão todos no mesmo sítio. Portanto, como é que um velocista de corrida de obstáculos faz para chegar à meta? Um obstáculo de cada vez. Mas ele tem um objetivo que é chegar à meta no menor tempo possível. Ele não está a pensar, bem, se calhar vou trabalhar para X porque tem muitos obstáculos, eu provavelmente não consigo. Não, ele diz, eu quero trabalhar para Y e tenho que arranjar a forma de conseguir passar cada obstáculo da melhor forma possível. Ponto. Então, é aquilo que eu digo aos jovens. E aquilo que eu digo aos jovens que estão aqui, ou aos pais dos jovens que estão cá, que é, qual é o objetivo que tu queres definir para aquele exame nacional? Nelson, mas eu, por exemplo, a portuguesa eu nunca tirei melhor do que 14. Eu se fosse a fazer a média, tirar 14 agora no 12º. Então, e por que não trabalhar para 15 ou para 16? É que trabalhar para 15 ou para 16 leva-te a sair um bocadinho mais fora da zona de conforto. Não sou eu que decido, mas eu diria que 98% das vezes, quando eu não fico satisfeito com a resposta, que é a primeira que ele me dá, normalmente ele muda e decide avançar um bocadinho mais para cima. Sair fora da zona de conforto também não é, eu tive 10 no 12º e agora vou trabalhar para 20 no exame de matemática. Quer dizer, é demasiado, ele não vai acreditar. É demasiado para aquilo que ele está a pensar. Não quer dizer que ele não conseguisse, mas se calhar não vai ter tempo suficiente para consolidar determinado tipo de matérias, que pode ser preciso. Portanto, primeiro ponto, qual é o objetivo que tu queres tirar no exame nacional? Tão simples quanto isto. Não é o que eu acho que eu consigo, é o que tu queres. Pensa primeiro no objetivo, depois nós lidamos com os obstáculos, que é, eu há a matéria que eu não domino tão bem, a matéria do 10º ano ainda não peguei, enfim, seja qual o obstáculo que for. Tivemos em confinamento, se calhar eu não vou ter a ajuda dos meus professores. Tudo isso nós vemos mais à frente, mas o primeiro passo de uma jornada é qual é o teu objetivo, o que é que tu pretendes alcançar. Esse será sempre o primeiro objetivo. Depois é perceber o que é que estás disposto a fazer para lá chegar. Portanto, o teu objetivo, e agora diz-me o que é que tu realmente queres conseguir para o ajudar a sair fora da zona de conforto. Eu lembro-me que quando trabalhei com uma jovem, há uns anos atrás, ela tinha tido negativa, foi um jovem até, tinha tido negativa no ano anterior à disciplina de português. E agora ia fazer novamente o 12º ano, mas eu só ia fazer, digamos, a disciplina de português. E eu pergunto, qual é o teu objetivo? Bem, quer dizer, o meu objetivo, se eu tirasse um 13 ou um 14, já era bom. E eu digo, então, e por que não 15 ou 16? Quer dizer, não, que eu nunca tirei, eu tirei negativa, eu percebo, eu compreendo, mas diz-me uma coisa, qual é a razão de definir 13 ou 14 e não 15 ou 16? Mas se calhar eu, quer dizer, não sei, quer dizer, eu se calhar nunca consegui.
Então, mas diz uma coisa, se tu pudesses escolher um objetivo que tu queiras trabalhar para ele e que fosse suficientemente motivador para ti, qual seria? Claro, seria um 14, um 15 ou um 16. E já agora, 15 ou 16? E diz ele, 16. Maravilha, apontei. Começamos a trabalhar. Primeiro período, tira 16. Segundo período, tira 15. Terceiro período, termina com 16. A mesma pessoa que me dizia que queria um 13 ou um 14 e que tinha tirado 9 no ano anterior. Portanto, e vamos ver mais à frente porque é que isto funciona. Porque primeiro é importante colocar na mente qual é o objetivo que eu quero alcançar. Porque senão vai ser mais difícil lá chegar. Quer dizer, faz todo sentido que seja assim. Segundo ponto, tem a ver com o que é que tu podes fazer que dependa apenas de ti, que te ajude a chegar ao teu objetivo. Porque uma coisa, eu às vezes tenho pais que me dizem, Nelson, aliás, já me aconteceu até numa palestra, no final das perguntas e respostas, dizia assim uma para mim, uma mãe, e eu compreendo, tenho que perceber isto. Você está a falar aí da PNL, mas, quer dizer, a minha filha nunca vai conseguir tirar 20. Se tirar um 18 já é muito, mas ela não consegue, é demasiado para ela. E eu falei, eu compreendo que me diga que se calhar a sua filha não vai conseguir, mas diga-me uma coisa. Uma pessoa que trabalha para tirar 16 vai ter o mesmo trabalho que uma pessoa que trabalha para tirar 18? Não. Uma pessoa que trabalha para 16 vai ter o mesmo trabalho que uma pessoa que trabalha para 20? Claro que não. Então é isso. É que se tu definires como um objetivo conservador, provavelmente podes-o conseguir alcançar. Mas se tu definires um objetivo que queres alcançar, embora tenhas dúvidas se é possível, mas tu queres alcançar, muito provavelmente vais conseguir, apenas porque vais trabalhar muito mais. E o trabalhar muito mais é um conjunto de ações. Mas que vocês percebam, para além de definir um objetivo, a segunda pergunta é quais são os caminhos que tu vais ter que percorrer para chegar ao teu objetivo. Não há volta a dar. Eu, há uns anos, trabalhei com uma jovem e estava a fazer exatamente isto que eu vos estou a dizer, que é, ela tinha definido como objetivo 15 e eu pergunto, então diz-me o que é que tu podes fazer para alcançar esse teu objetivo, que dependa apenas de ti. E deixa-me fazer aqui um parênteses, porque é que eu faço a pergunta, o que é que tu achas que podes fazer? E não é o adulto, o pai ou a mãe, o professor a dizer, faz assim, estuda X horas, pede ajuda, faz... Não. Porque é que eu digo que deve ser ele ou ela a fazer essa reflexão? Porque aquilo que nós deveremos querer que os nossos filhos façam é, quando têm um obstáculo, que eles procurem a solução e não que fiquem à espera que alguém lhes diga a solução. É porque eu já estou cansado de encontrar jovens que estão à espera que alguém lhes faça. Como eu costumo dizer aqui para o Norte, que eles façam a papinha toda. Gente, o mundo que vem aí daqui a alguns anos, e provavelmente aquele que já vivemos, não é para pessoas que estão à espera que me ajudem ou que me façam as coisas. Ajudem os vossos filhos a identificar as soluções para os obstáculos que têm. Porque vão garantir que eles vão sair com maior confiança, maior crença neles próprios e com uma capacidade de gerar mais resultados que vocês nem imaginam. Portanto, eu fazia esta pergunta à jovem. Então, o que é que tu podes fazer para alcançar o teu objetivo que é tirar 15? E ele disse-me estudar mais, ter ajuda para tirar dúvidas dos professores, se calhar ao fim de semana fazer apontamentos. Ele, digamos, elencou ali um conjunto de caminhos que pudessem ajudá-la a tirar o objetivo. E chegámos a um ponto em que ela não sabia dizer mais. Quer dizer, Nelson, já não estou a ver mais, não estou a ver mais, não estou a ver mais. E de repente eu digo-lhe e faço-lhe esta pergunta. Diz-me uma coisa, XPTO. Se o teu objetivo não fosse 15, fosse 17, o que é que tu poderias fazer para alcançar esse novo objetivo? Quer dizer, a pessoa tinha que estudar mais tempo em cada dia. Agora reparem, a mesma pessoa que me diz que para 15 já não sabia mais o que podia fazer, mas quando eu mudo-lhe o objetivo para 17, ela diz-me logo, tem que estudar mais tempo em cada dia. Portanto, primeira coisa, eles sabem quais são os recursos, sabem o que têm que fazer para conseguir alcançar o objetivo. Às vezes nós achamos, pais, que os nossos filhos não têm todas as respostas. Não têm, mas eles são capazes de descobrirem. Segundo, se nós colocarmos um objetivo mais ambicioso, nós
naturalmente sabemos que temos que acrescentar algo mais, de fazer algo mais. Então, a segunda pergunta que eu quero que o estudante que está a escutar-me a ver, ou o pai ou a mãe que está aqui a tirar notas para poder ajudar os filhos, é basicamente dizer o que é que tu podes fazer que depende de ti para te ajudar a alcançar. Neste momento, é apenas escrever e apontar tudo aquilo que são os caminhos que ele acredita que o vão ajudar. Porque se fizer isso, vai ajudar enormemente naquilo que são as diversas ações que vai traçar mais à frente. Porque isso é que vai ser importante. Portanto, depois de termos vários caminhos, o que é que nós devemos fazer? Devemos pegar em cada um desses caminhos e descrever ao pormenor. Deixa-vos dar um exemplo. Uma vez estava a fazer uma sessão de coaching com uma jovem que chegou até mim e diz: Nelson, estou no 11º ano e o meu objetivo era subir as notas. Estávamos aqui no primeiro período, era no primeiro período, e ele diz-me: Nelson, eu acabei de ter as minhas notas, tenho 13 ponto, não sei se era 5 ou 13.6, isto não é nada daquilo que eu quero. Eu queria pelo menos chegar pelo menos ao 15, porque senão não está de acordo com aquilo que eu ambiciono para depois na faculdade. Eu, muito bem. Então, o que é que eu comecei a dizer? Então, vamos lá ver como é que tu organizas o teu tempo, quanto tempo estudas, que estratégia utilizas. E estivemos aqui, de alguma forma, a ver a agenda semanal de trabalho dela. E ele diz-me logo uma coisa: Nelson, nessa parte estás à vontade, que eu estudo muito. Eu de facto, dedico muito tempo a estudar. Portanto, não será por aí. E eu, com toda a tranquilidade, disse: claro que sim, compreendo, mas agora vamos fazer este exercício até para ver como é que tu te organizas. Então, o que é que a gente fez? Eu peguei, num horário em branco, e apontei tudo aquilo que ela fazia durante uma semana. Isto, uma semana de segunda a domingo. Escola, atividades extracurriculares, estudo, enfim, tudo aquilo que ela fazia. Depois, o que é que eu fiz? Ajudei-lhe a definir um objetivo para o segundo e para o terceiro período, quais são os caminhos que te vão ajudar a alcançar o teu objetivo, e depois começar a, especificar cada um dos caminhos, que eu já vos vou dar aqui algumas dicas de como é que pode ser feito. E então, no final, eu organizo tudo aquilo que foram as estratégias e as dicas que ela me deu para organizar o seu tempo em função do seu novo objetivo. Peguei nesse novo horário e dei a ela para ela comparar os dois horários. O que ela estava a fazer agora e o novo que ela criou em função do objetivo novo que ela definiu. E eu recordo destas palavras que ela me disse até hoje. É uma daquelas coisas que eu vou recordar até para partilhar com as pessoas. Ela diz-me isto: Nelson, e eu pensava que estudava muito, mas afinal não. Afinal eu não estudo como eu achava que estava a estudar. Ou seja, uma das falsas crenças que os estudantes têm é que acham que estudam muito. Eu diria que a maior parte não está a estudar muito. E quando digo estudar muito é em função do objetivo que pretendem. Atenção. Porque estudar muito pode ser 10 minutos todos os dias. E para alguns é muito. Quer dizer, para outros 2 horas é pouco. Mas é em função do objetivo. E é isso que eu vos quero dizer que é. O que é importante? Se um dos caminhos que a pessoa, o estudante, disse que gostava de... que disse que lhe ia ajudar a alcançar o objetivo era, por exemplo, estudar mais. Claro que o estudar mais não é específico, não é objetivo, eu tenho que clarificar esse ponto. Então o que é que eu peço é, então diz-me o que é que para ti significa estudar mais. Então eu pergunto-lhe sempre faço-lhe sempre 5 perguntas. Primeiro, o que é que tu queres estudar? São as disciplinas de que exame? Que matéria queres estudar? É a matéria só do 12º, do 11º e do 10º? Quando e durante quanto tempo queres estudar? Queres estudar de segunda a sexta? Quanto tempo? Sábado e domingo queres estudar? Quanto tempo? Queres estudar, por exemplo, onde é que vais fazer isso? Vais fazer em casa? E em casa, em que zona da casa tu te sentes mais tranquilo e confiante? Quem é que vai estudar? É só tu, sozinha? Vais ter o apoio? Vais ter explicações? Vais estudar com algum amigo? Como é que vais fazer esse estudo? Vais estudar por apontamentos? Vais fazer exercícios? Vais rever a matéria? Vais fazer esquemas? Qual é a melhor forma que, se calhar, até no passado tenhas utilizado e que te gerou frutos no teu estudo? Portanto, eu faço sempre 5 perguntas para clarificar cada um dos caminhos, para garantir que aquilo que é definido fique claro
numa agenda semanal. Por exemplo, ela pode dizer que eu vou estudar de segunda à sexta, das 15 até às 18, com um intervalo a meio, e de segunda a sexta vou estudar sozinha, no meu quarto, onde tenho mais sossego. O que é que eu vou fazer? Na primeira parte do estudo, vou fazer só exercícios, e na segunda parte vou fazer um resumo em esquemas com imagens e palavras-chave da matéria. Perfeito. Ao fim de semana, o que é que eu faço? Ao sábado, dedico das 9 da manhã até ao meio-dia, com 2 intervalos. O que é que eu vou fazer? Vou fazer apenas exercícios. E ao domingo, vou apenas rever tudo aquilo que foi feito durante a semana. Portanto, se eu levar ao pormenor cada um dos caminhos, eu estou a clarificar na minha mente o que é que eu tenho que fazer. Porque depois não há desculpa para dizer, eu já estudei 10 minutos, mas não foi isso que tu definiste. O que tu definiste foi de segunda à sexta, das 15 até às 18. Tão simples quanto isto. Portanto, é objetivo para quando eu olhar para a folha, para o horário, e eu sei se estou a cumprir ou sei se não estou a cumprir. Porque eu não quero que amanhã eu diga, percebes, Nelson? Eu disse, eu não era bom, eu não sabia a matéria toda, eu não era tão bom a determinados conteúdos. Não. Tu não cumpriste o teu plano. E isto é importante para que ele perceba, no final, independentemente do resultado que obteve, que é o que eu digo sempre, independentemente do resultado que obtiveste, tu vais olhar para trás e vais fazer uma coisa que é refletir e aprender. Cumpri o objetivo, alcancei o objetivo espetacular, percebi que fazer determinado tipo de trabalho me permite atingir determinado tipo de resultados. Não consegui o objetivo que pretendia. Percebi que o trabalho que eu tive e aquilo que fiz não era suficiente. E, eventualmente, no futuro, por exemplo, na faculdade, já percebo que vou ter que ter outro tipo de trabalho, outro tipo de estratégia, ou outro tipo de tempo a disponibilizar para conseguir resultados melhores. Quer ele consiga, quer não consiga, vai aprender. E isso é o melhor, porque quando eu aprendo, eu cresço por dentro. E quando eu digo que cresço, quer dizer o quê? Sinto-me mais confiante. E isso faz toda a diferença. Eu, como os dizia, estava a trabalhar com uma jovem esta semana e ele dizia-me o seguinte, reparem nisto, como é que tu queres fazer o teu estudo? E ele dizia-me, eu vou estudar durante a semana. E eu, muito bem, sábado e domingo, o que é que tu queres fazer? Nelson, eu acho que sábado e domingo não vou estudar. O que é que eu vou fazer? Se eu chegar perto da altura do exame e sentir que tenho necessidade de estudar mais, eu começo a estudar ao fim de semana. Se não, eu se calhar estudo só à semana e já estou a dedicar muito tempo ao exame de matemática. E o meu papel, enquanto coach, é mostrar. Então, deixa ver se eu percebi. O que tu me estás a dizer eu vou estudar durante a semana e quando estiver perto do exame, se precisar, estudo ao fim de semana. E diz uma coisa, se eu fizesse ao contrário, que eu estudo à semana e dedico algum tempo também ao fim de semana para estudar, e se chegar perto do exame e sentir que estou perfeitamente à vontade, tranquilo e confiante, e não preciso estudar ao fim de semana, perto do dia do exame, eu deixo de estudar ao fim de semana. Diz-me uma coisa, se tu sentires necessidade de estudar ao fim de semana, nessa altura, como é que achas que estás a sentir? E diz-me ela, se calhar um bocadinho mais ansiosa. E diz-me uma coisa, se tu puderes dedicar estudo ao fim de semana agora e perto da altura do exame não precisares de estudar, como é que achas que estarás a sentir? Estarei a sentir mais confiante. Então diz-me o que é que tu queres fazer. E mostro-te as duas situações. E ele diz-me, mas realmente, vendo dessa forma, se calhar faz sentido estudar já ao fim de semana e, se for necessário, mais perto do exame, no último fim de semana ou nos 2 últimos, eu se calhar não preciso estudar ao fim de semana. Claro que sim. Fantástica atitude. Está a ser proativa. Mas reparem, o nosso papel é colocar a pergunta, não é dizer, não. Tu tens é que estudar ao fim de semana também. Tu tens que estudar porque vai fazer falta, porque é muito importante para ti. Mas ele pode dizer, não, mas quem és tu para saber? Eu que sei como é que eu quero fazer. Sabem que as pessoas não gostam muito de ser obrigadas a ter que fazer as coisas. Mas quando nós colocamos a pergunta e ajudamos a pessoa a refletir nos prós e nos contras, normalmente as pessoas vão escolher a melhor opção. E ela disse, realmente Nelson tem razão. Vou já dedicar aqui algum tempo. E dedico o tempo ao sábado de manhã e ao domingo de manhã. Excelente atitude. Ou seja, porque o objetivo dela também é ambicioso. Também é bem acima daquilo que ela inicialmente pretendia. Não que eu lhe disse que tinha que ser, mas porque eu lhe perguntei
porque é essa e não outra. E ela pensou, pois realmente faz todo sentido. Muito bem, então, fazendo aqui um apanhado. Exame nacional, qual é o teu objetivo? Tem que estar claro. Ah, Nelson, mas eu gostava de... Não, é o que tu queres. O que eu gostava, já me estás a dizer que se calhar há aqui alguns obstáculos, se calhar não te sentes tão à vontade, confortável com alguma matéria. Para já esquece isso. Qual é o objetivo que tu pretendes? Um bocadinho mais acima, tira-te fora da zona de conforto. Depois, o que é que tu podes fazer e que depende apenas de ti para alcançar o teu objetivo? Então aqui o objetivo é que ele ou ela consiga identificar várias ações que me vão ajudar a chegar ao meu objetivo. E depois eu pego em cada uma dessas ações e detalho ao pormenor. Para quê? Para eu conseguir colar numa agenda semanal em que me diz exatamente o que é que eu vou fazer, quando e durante quanto tempo, onde vou fazer, com quem eu vou fazer, se vou fazer sozinho ou vou ter a ajuda de alguém, e como é que eu vou fazer essa tarefa, seja o estudo, seja ler, seja o que for. Portanto, ao ficar detalhado, não há como eu dizer eu fiz. Não, ou eu fiz ou eu não fiz. Portanto, e claramente eu resolvo aqui um grande obstáculo, que é, na maior parte dos jovens, é eu vou para o exame e seja o que Deus quiser. Epá, se correr bem, já tive positiva. Epá, se eu tivesse um 11 aqui era espetacular. E porquê que não trabalhas para 14? Porque quem trabalha para 11 não é o mesmo trabalho, esforço e empenho de quem trabalha para 14. E mesmo, como eu uma vez estive até recentemente numa palestra, quando um pai também me dizia, mas a minha filha, do ponto de vista cognitivo, não consegue mais que 18. E eu dizia-lhe, eu compreendo, mas porquê que eu estico ao máximo sempre possível? Porque se ele trabalhar para conseguir um resultado maior, a probabilidade de ele estar mais perto desse resultado é muito grande. E esse resultado será sempre maior do que o objetivo inicial, que era mais baixo. E isso é o que nós queremos. Eu quero que ele se sinta preparado, que encontre todas as soluções para ultrapassar qualquer obstáculo que vai encontrar para o seu objetivo e que cresça com o trabalho que desempenhou. Ok? Uma dica importante para o estudante, a pai estudante que está a nos ouvir, ou para os pais, digamos que têm aqui os filhos que vão fazer exame, ou os pais de outros filhos que, não indo fazer exame, vão ter testes. Ou nem que seja nos próximos anos letivos, vão ter testes. Nem que não seja no secundário, seja noutros, digamos, anos letivos. Ou noutros, digamos, níveis de ensino. A ideia é, eu pego uma folha em branco e aponto na parte superior o objetivo em grande. Mais abaixo do número, eu vou imprimir uma fotografia de eu, estudante, a festejar. E colo abaixo do meu número, que é o meu objetivo. Mais abaixo, eu coloco todas as tarefas definidas ao pormenor, que pode, por exemplo, ser a própria agenda semanal. E vou pegar nisso e vou afixar no local onde eu normalmente faço o meu estudo. Para quê? Para que todos os dias, antes de eu iniciar qualquer trabalho ou estudo, a primeira coisa que eu faço é olho para o objetivo. Eu vejo-me a festejar, e eu olho para tudo aquilo que eu defini que ia fazer e depois começo a trabalhar. Isto também demora 1, 2, 3 minutos, não mais do que isso. E já agora um bónus. O que é que nós estamos aqui a fazer? Primeiro, colocar um foco na mente. É aquela nota, é para aquela nota que eu vou trabalhar. Estou a ver tudo aquilo que eu vou fazer, portanto, execução. E agora uma nota que é, para os vossos filhos, ou para os estudantes que estão aqui, eu gostava que vocês imaginassem o momento em que vocês estão a receber a nota do exame. E a nota que estão a receber é a nota que vocês tinham definido o vosso objetivo. Então, na prática, é como se eu avançasse no tempo 1, 2, 3 meses e imagino como se fosse hoje e descrevo no presente do indicativo, como se fosse agora, tudo aquilo que eu estou a ver, tudo aquilo que eu estou a falar ou a escutar e como é que eu me estou a sentir no momento exato em que eu sei que consegui o meu objetivo. O que eu queria que vocês construíssem um filme desse momento a acontecer. Passam para uma folhinha e a fixam por baixo do vosso objetivo. E todos os dias antes de iniciar o vosso estudo, tenham. Há uma coisa que nós estamos a fazer que é, eu foco no objetivo, idealizo o momento que aconteceu e vejo aquilo que vai ser feito e executo.
penso, comunico e ajo em função e alinhado com o meu objetivo. E estarei cada vez mais perto e aumentar a probabilidade de conseguir o meu objetivo. Não tenham dúvidas. É aquilo que eu tenho trabalhado com a maior parte dos jovens que vêm ter connosco. E a maior parte dos jovens consegue superar os objetivos e aqueles que não conseguem ficam sempre ligeiramente abaixo. E o que me dizem é totalmente... Aliás, há uma coisa engraçada que é, trabalham 1, 2, 3 vezes comigo numa sessão de coaching, por exemplo, e depois já não querem mais. Por um motivo. Eles já sabem como fazer. E é brutal, porque esse é o grande objetivo quando a gente trabalha individualmente com eles. É que eles não precisem de nós. Que eles se tornem autónomos. E para os pais é uma maravilha, que é, ele está focado. Às vezes tenho pais que me dizem, Nelson, eu vejo o meu filho está um bocadinho obcecado pelo objetivo. E digo eu, bolas, se não está motivado, não está motivado. Se está obcecado, está obcecado. Tenham que se entender. Vejam o que é que querem, não é? Porque às vezes, ou porque está desmotivado, então não se aplica tanto, está obcecada porque passa demasiado tempo a estudar. Não quer demasiado tempo se é momentâneo. Depois tem as férias que podem gozar à vontade. Ok? Portanto, esta dica importante, a fixar um objetivo, uma imagem do aluno a festejar, aquilo que é a agenda semanal com todas as atividades definidas ao pormenor, e depois um textinho em que ele descreve, ou ela descreve, o momento em que aconteceu. A acontecer, para que vocês, na vossa mente, criem uma realidade que ainda não existe. Porque há uma coisa engraçada, o nosso cérebro, ou neste caso a mente, ela não consegue discernir se aquilo que eu estou a imaginar é verdade ou mentira. Porque se conseguisse, nós não teríamos medos. Eu lá terei medo de fracassar. Estou a imaginar algo que pode acontecer. Mas como o meu cérebro não consegue discernir se é verdade ou mentira, ele começa a somatizar aquele momento, como se fosse verdade. Então usamos isso mesmo a nosso favor, não contra. Não posso achar que se calhar vai correr mal, é melhor, vai-me dar uma branca. Não é nada disso. É focar como eu quero que aconteça. E reparem, não custa nada. É só preparar e depois a fazer o encadeamento todos os dias antes de estudar. Então, esta parte tem a ver com 1/3, tem a ver com o estudo. Segunda parte, tem a ver com estado mental. Ou seja, como é que eu me sinto nos dias antes do teste? Como é que eu me estou a sentir no dia do teste? Como é que eu me estou a sentir durante o teste? Deixa-vos contar um exemplo. 2 jovens que andam na mesma turma, têm o mesmo professor, por exemplo, de matemática, foram às mesmas aulas, terminaram com a mesma nota. Vão ter exame de matemática, exame nacional. Estudaram no mesmo tempo, os mesmos exercícios, no mesmo local. Olha, até podem ser gênios. Um vai para o exame e diz, vai ser espetacular, estou super motivado, vai correr lindamente, vou estar a escrever, vou fazer o teste todo, vou conseguir ter 20. O outro diz, eu não sei se sei ainda bem a matéria. E se me der uma branca? E se eu não conseguir? E se eu gaguejar e não conseguir fazer o exercício? E se eu reprovar? E como é que vai ser? Diga-me uma coisa. Qual é que acham que será a probabilidade de êxito do primeiro? Grande ou pequena? E qual é que vocês acham que será a probabilidade de êxito do segundo? Grande ou pequena? Ou seja, se eu achar que vai correr mal, se começar a sentir que isto não vai correr bem, começa a ficar ansioso, estressado, nervoso, a probabilidade do dia do exame correr mal é muito grande. Não quer dizer que aconteça, mas a probabilidade é muito grande. Se eu me sentir tranquilo, confiante, concentrado, a probabilidade do teste ou do exame correr bem é muito grande. Nelson, mas e se durante o teste acontecer alguma coisa que me ponha nervoso? É uma boa pergunta. E se eu nesse momento conseguir alterar rapidamente o estado como eu me sinto, de nervoso para calmo, ajudaria? Claro que sim. Então, um dos aspectos que se identificou que influenciava o desempenho de um aluno era a forma como ele se sentia no teste. Então, o que é que se fez? Ajudar com que o jovem consiga sentir-se mais confiante, mais tranquilo, mais calmo. Ou seja, sentir-se da forma como ele deseja. Uma das coisas que eu faço quando trabalho com jovens é perguntar, então, quando estiveres no teste, como é que tu queres te sentir? E ele diz-me, eu gostava de sentir tranquilo, calmo, criativo,
focado, enfim, vários estados mentais. Então, eu gostava de vos ensinar, até vou-vos ensinar aqui digamos, como é que uma pessoa pode ficar, por exemplo, calma e tranquila. O que é que nós podemos fazer? Podemos criar uma âncora. O que é uma âncora? É associar um estado mental, a forma como eu me sinto, associá-lo a um estímulo. E esse estímulo pode ser algo que eu veja, algo que eu escuto, ou que eu falo, ou algo físico, um gesto, algo sinestésico. Ou 2, ou 3, ou tudo junto. Por exemplo, deixa-me dar um exemplo. Para quem, por exemplo, agora esteja apaixonado por uma pessoa, e estiver naquela fase mesmo do apaixonado, se essa pessoa passar por vocês, reparem se o vosso coração eventualmente não começa a saltitar mais depressa. Se ela se aproximar ou ele se aproximar, reparem se vocês não começam a ficar um bocadinho mais suados, se calhar quase com a garganta seca. O que é que me está a dizer? Que aquela pessoa consegue alterar o meu estado mental. Se é uma pessoa que vocês não gostam, se a pessoa passa por mim, provavelmente altera o meu estado mental. Isto quer dizer o quê? Que foi criada uma associação negativa ou positiva àquela pessoa, apenas porque é uma coisa visual. Por exemplo, algo auditivo, que é, por exemplo, escutar uma música que quando eu escuto fico entusiasmado, fico super motivado. Quem de nós, que nos está aqui a ver, não tem músicas que quando ouve e fica super motivado, ou super feliz, ou super descontraído. Portanto, aquela música deixa-me de determinada forma. E também há o sinestésico. Este exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, no futebol, não é? Quando eles se juntam todos numa roda e fazem o grito de guerra. Eles aí até usam os 3 estímulos, que é o contacto físico, todos agarrados, o som, fazem o grito de guerra, e ainda há o visual, estão todos a verem-se uns aos outros nos olhos. Portanto, quando eles fazem o grito de guerra, eles ficam super mega cheios de energia, cheios de entusiasmo, seja motivados, seja aquilo que for. Então, eu gostava que, porque é uma coisa muito simples e qualquer um de nós pode criar. A primeira coisa que eu tenho que perceber é como é que eu me gostava de sentir no dia do teste ou durante o teste. E posso criar mais que uma âncora. Deixa-nos de ensinar aqui uma que eu costumo fazer até costumo fazer com as crianças, porque é até mais simples e mais fácil. E o objetivo é o seguinte: criar uma âncora da calma ou da tranquilidade. E a estratégia que eu uso é muito simples, que é usando o corpo. E eu gostava que vocês experimentassem, até para sentirem, e se calhar até pode ser algo útil para vocês. Então a ideia é que vocês façam uma inspiração, portanto, ar para dentro, durante 5 segundos. Portanto, durante 5 segundos vocês vão colocar ar para dentro pelo nariz e durante 10 segundos vão deitar o ar fora sem parar. Portanto, 5 segundos para dentro e 10 segundos a tirar o ar fora. Eu gostava que vocês fizessem este exercício e repetissem 3 vezes. E enquanto estiverem a fazer este exercício, que eu vou demonstrar, eu gostava que usassem o dedo polegar e o terceiro dedo e, enquanto fazem o exercício, pressionam algumas vezes. Ok? Portanto, na prática será qualquer coisa como isto. E repitam-no 3 vezes. Eu dou-vos alguns, 1 ou 2 minutos para fazer exercício para vocês perceberem como rapidamente ficam calmos e como rapidamente associamos esta calma a um gesto. Gostava que experimentassem. E esta é a parte em que eu respiro tranquilamente e acalmo o meu entusiasmo. Portanto, 5 segundos para inspirar, 10 segundos para tirar o ar fora. Enquanto fazem isso, pressionam o polegar contra o terceiro dedo. Muito bem. Eu não vos estou a ver, mas de certeza que estão a fazer lindamente. Pelos segundos que já passaram, deduzo que se não estamos a terminar, estaremos mesmo a terminar. Portanto, um exercício simples para quê? Para que, se eu quiser estar calmo e tranquilo, basta pressionar o polegar contra o terceiro dedo. Oh, Nelson, mas e se eu fazer a respiração? Também funciona. Mas reparem, isto é mais rápido.
Portanto, se vocês repetirem este exercício das respirações, porque ajuda a acalmar, e associarem este gesto, e repetirem pelo menos 10 vezes, em termos de respirações, quando vocês quiserem estarem calmos e tranquilos, basta pressionar o polegar contra o terceiro dedo. Uma coisa simples. Isto pode ser útil, por exemplo, minutos antes de entrar para o exame. Acalmado, tranquilo, porque vai correr bem. Agora, alguém me diz, Nelson, mas eu gostava de me sentir concentrado. A estratégia é igual. O que é que podes fazer? É recordar um momento, ou 2, ou 3, onde tu te sentiste super, mega, hiper concentrado. E quando identificares 1, 2 ou 3 momentos, vais revê-los na tua mente como se estivessem a acontecer agora. E pensa, que gesto é que eu quero associar a este estado mental? Quem diz gesto pode ser uma imagem ou pode ser um som. Ok? Portanto, eu eu revejo esse momento em que estava concentrado e, por exemplo, posso passar a mão pelo cabelo. Como não é um gesto muito habitual, não corro o risco de estar sempre a ativar a âncora. Reparem, todos nós temos âncoras. Todos nós temos âncoras. São coisas que nos faz sentir bem. Também temos âncoras que despoletam que não nos faz sentir bem. Todos nós temos cheios de âncoras. A ideia é usar as âncoras no momento certo, na altura em que nós podemos precisar, seja minutos antes de entrar no teste. Quando eu sento e vou começar a fazer o teste e eu sinto-me super concentrado, acontece alguma coisa durante o teste, eu acalmo e volto a estar concentrado. Alguns dirão, Nelson, isso é um bocado ridículo, mas será que isso funciona? Acredito. Funciona. E de que maneira? Portanto, 1/3, a forma como tu vais estudar, o objetivo que definiste e o trabalho que vais colocar para o objetivo que definiste. 2/3 tem a ver com a forma como tu geras o teu estado mental. Muito importante. 3º e último terço tem a ver com a estratégia. E aqui eu gostava de partilhar convosco 8 estratégias que eu normalmente partilho com os jovens. Provavelmente vocês não repararam, mas eu por acaso ia fazer a apresentação mesmo com PowerPoint. Mas nos minutos antes da gente entrar live, em direto, aconteceu uma coisa espetacular, que é o som do meu auricular não ia para o computador. E, portanto, não sabendo o que é que se passou e não conseguimos resolver, tivemos que improvisar e encontrar uma solução, que é utilizar mesmo o telemóvel. Senão eu mostraria-vos, digamos, esta estratégia. Mas se for necessário e se fizer sentido, eu posso perfeitamente enviar mesmo a própria apresentação que tinha estes dados todos, se quiserem. Escrevam no próprio chat, se for necessário e se for útil para vocês, por favor, estejam à vontade, tenho todo o gosto em partilhar, porque este momento que nós criamos neste webinar é para vocês. É dar-vos aquilo que é possível nesta hora de estratégias e dicas muito simples e práticas para que vocês consigam colocar em prática. Portanto, como eu dizia, o último terço da fórmula de sucesso para os estudantes tem a ver com a estratégia, principalmente que eu utilizo quando estou a realizar um teste. Então, são 8 pontos. Primeiro ponto, e o mais óbvio de todos, que é descanso. Eu diria que na última semana, antes do teste, pelo amor de Deus, ao jovem que está a estudar, não fique a estudar até por que horas. E quando digo por que horas, não fique até muito tarde. Ou seja, não quebrem aquilo que é a vossa rotina habitual que vocês tinham até perto da altura do teste. Porque alterar rotinas cria desconforto na pessoa. E há uma coisa muito importante que quem está no desporto sabe isso. O descanso é tão importante como o treino. Acreditem, o descanso é tão importante como o treino. Como é muito importante, convém que quando eu descansar nos dias anteriores ao teste, eu quando acordar sinto-me bem. Agora digo-vos uma coisa. Para a maior parte, se eu dormir pouco tempo, nos últimos dias antes do teste, eu provavelmente vou acordar como? Um bocadinho mais tenso. E porque eu estou mais tenso, sinto um bocadinho mais ansioso. E esta ligeira ansiedade já começa a criar cá dentro algumas dúvidas. Porque estou ansioso porque se calhar ainda não sei bem a matéria. E o discurso interno e o diálogo interno começa a evoluir a partir daí. Portanto, o vosso corpo tem que estar relaxado e para isso o descanso é muito importante. Mas isto é óbvio, não é? Mas às vezes há jovens que ficam até por que horas
até muito tarde, nos últimos dias, porque acham que estudar mais até mais tarde vai ajudar. Provavelmente piora. Segundo ponto, tem a ver que é com a confiança na tua preparação. O que é que isto quer dizer? Estamos no dia do teste. Gente, se ele já estudou, ou se tu já estudaste nos dias anteriores, o dia do teste não é para pegar nos apontamentos e para ver, dar uma última revisão na matéria. Porquê? Porque nesse momento em que eu estou a dar as últimas revisões à matéria, no dia do teste, como é que acham que eu me estou a sentir? Um bocadinho mais nervoso. Estar a estudar um bocadinho mais nervoso é totalmente diferente daquilo que foi o hábito que vocês tiveram vários dias e várias semanas antes, que era eu estudava tranquilamente. E quando vocês estudam, quando vocês fazem uma revisão da matéria no próprio dia, em tempo real, vocês não estão a rever com o foco que vocês querem. Vai-vos escapar coisas. E eu não queria que as últimas coisas que são gravadas na mente sejam gravadas com falhas de informação. Faz-me lembrar, pelo menos no meu tempo, não sei como era no vosso, mas no meu tempo a malta estava a chegar ao corredor e via, digamos, todos os colegas assim com apontamentos a ver e tal, a falar e a ver aqui apontamentos antes de entrar para o teste. Eu, pessoalmente, fazia uma coisa que era, tinha uma âncora, que eu levava os apontamentos comigo, mas não os lia. Porque assim, já li, já estudei, não vale a pena agora estar no dia do teste a rever qualquer coisinha. Esquece, tu já estudaste tudo, tu já leste tudo, e se tu já leste, a matéria está toda aqui na cabeça. Quando fores para o teste, ela vai sair daqui à mão. É isso que eu digo. Porque é isso que eu quero. Terceiro ponto, tem a ver com o quê? Assumir o controle do teu espaço. O que é que isto quer dizer? Eu diria, alguns dias ou uma ou 2 semanas antes, eu gostava que vocês utilizassem a estratégia que os militares utilizam antes de irem para fazer missões no estrangeiro. O que é que eles fazem? Eles fazem um treino semelhante em termos de condições daquilo que vão encontrar na missão que vão fazer. Ou seja, se eu vou fazer um exame de matemática e eu, 1 ou 2 semanas antes, eu pelo menos 2 semanas antes faria isto, pegava e ia fazer o download de todos os exames nacionais que eu podia encontrar nos últimos anos, pegava neles e um dos dias da semana ou um momento do dia, de cada dia da semana, eu dedicava o tempo que eu vou ter para fazer o exame, para fazer o exame como se estivesse no dia do exame. E simular isto é fazer o quê? É, durante aquelas 2 horas, mais os 30 minutos extra, eu não posso consultar apontamentos, não posso ver soluções, é como se estivesse no teste. Tenho um material em cima da mesa que é aquele que eu vou ter no teste, nada mais. Então, façam como aos militares. Simulem o contexto que vão ter no dia do teste como se fosse agora. Para quê? Para quando o vosso cérebro estiver no dia do teste, ele diz assim uma coisa engraçada que é: eu já estive aqui. E quando estive aqui, correu bem. Portanto, vai correr bem. Eu uma vez tive uma jovem que ela procurou-me especificamente para isto. Ó Nelson, eu já não me recordo se era matemática ou português, sou-vos sincero. Eu penso que era português, Exame Nacional Português 12º ano. Ela tinha reprovado o ano passado, tinha tirado ao 10 ou 11 e precisava de 14 para fazer média, para, não sei se era para passar ou se era para entrar na faculdade, mas ela precisava de 14. E diz-me ela, eu treino os testes, os exames, e nunca consigo. E eu digo, como é que estás a fazer? Então, Nelson, eu pego os exames, começo a fazer, se houver aqui alguma pergunta que eu não saiba, eu vou ver as soluções e depois volto a fazer. Se eu não sei, vou ver as soluções. E eu digo, não. Quando tu estiveres a treinar para o exame, fazes e utilizas as condições que vais ter no dia do exame, que é, não podes consultar, só tens caneta, folha de rascunho e deduzo que mais nada, uma secretária totalmente limpa e agora, naquelas 2 horas ou 2 horas e meia, é fazer exatamente como se estivesse no teste. Treina-te. Para lidares com o quê? Com aqueles momentos de stress e ansiedade que com as estratégias que eu ensino tu consegues ultrapassá-las. Para quê? Quando for no teste, tu já sabes. Portanto, a ideia é treina-te há alguns dias, eu diria 2 semanas antes, nas mesmas condições que vais ter no teste. A última é aquela, a quarta neste caso, é aquela que eu acredito que nesta altura já estaria organizada, que é criar uma rotina. O que é isto de criar uma rotina? Eu tenho uma agenda semanal de tarefas que estão alinhadas com o meu objetivo. Por isso é que eu digo que nós não gerimos o tempo, nós gerimos aí as prioridades que damos ao tempo que temos. Porque reparem, o mesmo aluno que tem 20 tem o mesmo tempo que o aluno que tem 10.
Agora vou-vos dizer uma coisa. Ambos fazem uso do tempo de forma diferente. Isso é um dos fatores, garantidamente, que não há volta a dar e não podemos fugir disso. Portanto, giram as prioridades e não o tempo. Ou seja, aloca as atividades e o tempo que precisas para essas atividades. E crias uma rotina. Por isso é que eu vos digo, não alterem muito a rotina nos últimos dias antes do exame, porque senão cria algum desconforto a nós mesmos. Agora vêm as últimas quatro, digamos, estratégias que eu diria que são mais polémicas. Mas já experimentei, já trabalhei com muitos jovens e garanto que resulta. Isso eu posso-vos garantir. Então, primeiro, tenho o teste na mão. Primeira coisa que eu sugiro que façam. Ler o enunciado e todas as perguntas do teste. Oh Nelson, mas isso se calhar vai durar muito tempo. Quer demorar aqui? 5, 10 minutos? Epá, mas 5, 10 minutos pode-me fazer falta. Depende. Se tu estiveres a fazer uma das sugestões que eu disse antes, que é treinares como se estivesses no dia do exame a fazer o exame, começas a treinar a leitura de todo o exame. Isto porquê? Quando tu começas a ler todas as perguntas do exame, consegues fazer um exercício mental muito simples, que acreditem, que era uma das coisas que eu fazia na faculdade. E só depois, alguns anos mais tarde, de estar a trabalhar nesta vertente comportamental, principalmente com jovens, é que eu me percebi que eu fazia essa estratégia e garanto-vos que tive resultados extraordinários. Houve momentos que tive a melhor nota do ano em várias cadeiras. Foi pena que ninguém me tinha ensinado isto na minha altura da faculdade. Mas pronto, tinha que ser. Quer dizer, a gente aprende na altura em que tem possibilidade de aprender. Mas se me ensinassem, era totalmente diferente. Então a ideia é, quando eu estou a ler todas as perguntas do teste, na minha mente, eu ao ler digo, esta já sei. Esta também já sei responder. Então, faço tipo um risquinho, um vistozinho, uma bolinha, para indicar que aquela eu já sei a resposta. Leio o teste todo. E quando voltar ao início, eu começo por responder às perguntas que eu já sei fazer a resposta. Mas ao longo do teste, há algumas que eu não sei. Tranquilo. Porque quando começares a responder às perguntas que tu já sabes, como é que tu te sentes? Mais confiante. Parece que as coisas fluem mais. E à medida que tu vais respondendo ao teste, às perguntas que tu já sabes, acontece um fenómeno brutal. A mim acontecia-me sempre, quem me dera que me tivesse ensinado isto. Eu digo muitas vezes, mas pronto, olha, pelo menos à minha filha eu vou ensinar isto. Que é, quando tu começas a responder às perguntas do teste que já sabes, acontece aquele fenómeno que é, de repente, como se fosse assim um raio que cai na tua cabeça, que tu te lembras da resposta a uma pergunta que tu tinhas lido e não sabias a totalidade da resposta. Ou nem sequer sabias como começar a responder. A quem de vós que já esteve na escola ou está, aconteceu isto? Que eu estou a responder e de repente lembro da resposta a outra pergunta que ainda não sabia. Por isso é que eu devo começar por responder sempre que possível e consiga organizar no enunciado e na folha de teste, que consiga fazer este alinhamento. Porque ao começar a responder pelas perguntas que eu já sei, eu vou-me sentir mais confiante e começo-me a lembrar da matéria, da resposta a outras perguntas. Chego ao fim, volto ao início e pego nas perguntas que eu chamaria de perguntas mais difíceis, aquelas que eu inicialmente não sabia, mas comecei-me a recordar da resposta a várias dessas perguntas. E começo a responder. Se por acaso o vosso filho ou filha deparar-se com alguma pergunta em que está a olhar para ela e não está a encontrar a forma de responder, eu peço sempre que não fiquem mais do que 3 minutos a olhar para a pergunta sem responder. Porque se eu ficar muito tempo a olhar para a pergunta, o que é que acontece? 2 coisas. Começo a ficar mais nervoso e começo a perder tempo. Portanto, não vale a pena. No limite, eu avanço para a próxima e reflito, se já sei um bocadinho da resposta ou uma parte para iniciar, começo a fazer, que naturalmente vai evoluindo e eu vou conseguindo responder da forma como deve ser. E, portanto, começo a responder numa segunda vez às perguntas mais difíceis. Nunca ficando muito tempo a olhar para uma pergunta. Na parte final, ficam sempre 1 ou 2 perguntas normalmente por responder. Esta eu sugiro sempre que façam uma coisa que eu fazia e que nunca me apercebi até começar a estudar esta vertente destas áreas, principalmente a PNL, que é, se tiverem alguma dúvida sobre a resposta a dar a alguma pergunta, façam o seguinte exercício mental, que é, imaginem que chamam o professor da vossa disciplina ao pé de vocês mentalmente e perguntem, professor, qual é a resposta a esta pergunta? E aguardam uns segundinhos
na vossa mente. Eu apenas peço que não façam este exercício em perguntas de escolha múltipla, ou verdadeiro e falso. Pronto, aí, fora. Agora, perguntas de resposta curta ou de desenvolvimento, perguntem mentalmente ao vosso professor da disciplina: professor, qual é a resposta a esta pergunta? Eu sei que parece estúpido, mas é uma dissociação que me permite sair fora e fazer a pergunta a alguém que sabe. Nelson, resulta. Tenho jovens que fazem e fizeram isto e resultou. Vai resultar com todos? Não sei. Mas repara, também não perdes nada. Já estás a terminar o teste. Faltam uma ou duas perguntas. Bem, também fazer isto não é isso que vai pôr a perder o teste. Portanto, dá uma ajuda muito interessante e permite que provavelmente vocês consigam obter uma resposta através da vossa voz cá dentro. Então, é uma estratégia que tem sido utilizada muitas vezes. Eu ensino mais facilmente utilizam esta estratégia e mais me dizem que resulta. Porquê? Porque não têm crenças limitadoras acerca da estratégia. Porque acham, mas será que alguém vai me responder? Não penses, faz tranquilamente porque vai resultar. Portanto, 8 estratégias. Se precisarem, se quiserem, escrevam no chat que eu envio, digamos, todo este PowerPoint com estas dicas, com estas estratégias para vocês e estão perfeitamente à vontade. E agora, e acredito que já passei aqui o tempo, aliás, estou aqui a ver, já passei o meu tempo, mas é sempre bom estar aqui a falar. Pedi ajuda aqui ao Dr. Alino Cunha para, se houverem perguntas que nós possamos dar uma ajuda, claro que sim, porque muito do trabalho que eu faço nesta fase, e eu sugiro sempre que possível e com antecedência, um trabalho para ajudar o jovem ou a jovem a conseguir melhores resultados, às vezes é individualmente perceber qual é a estratégia que ele utiliza, qual é a melhor forma dele aproveitar essa estratégia e, muitas vezes, ultrapassar, principalmente, crenças limitadoras que ele, sem se aperceber, puxam atrás e não o deixam conseguir melhores resultados. Doutora Adelina. Meus parabéns. Vou aqui acompanhando e também fui pondo aqui algumas dicas, tipo resumos ou parágrafos daquilo que o Nelson tão muito bem estava a explicar, e também já aproveitei para divulgar que amanhã enviaremos por mail para quem esteve aqui presente o PowerPoint. Eu já agradeço a sua disponibilidade. Então aproveitávamos para ver se há alguma pergunta que alguém ainda queira colocar depois dessa excelente exposição. Vamos ver se surge aqui alguma pergunta. Há aqui um comentário que, entretanto, vou aproveitando, que é da Maria Alcina, que diz que a técnica de chamar o professor já foi utilizada por alguns alunos dela e resultou. Portanto, temos aqui corroborar de uma dessas estratégias importantes. Também dizer que, digamos, todos nós que estamos no Eye of the Power partilhamos desta opinião de que foi uma pena nós próprios não termos conhecido isto há mais tempo, não é? Pelo menos no meu caso eu tinha poupado um calo, não é? Ganhei aqui no meu. Tanto escrever para estudar. Mas pronto, que a próxima geração, através do nosso exemplo e do conhecimento, possa ter uma vida mais facilitada do que nós tivemos. Exato. Portanto, comentários positivos, muito bons, muitos parabéns, portanto as pessoas gostaram, espetacular, e a esta altura ainda temos aqui um quórum muito assinalável, temos uma turma grande preparada para o teste, e portanto, se não houver nenhuma pergunta, aproveitar para agradecer ao Nelson a disponibilidade que teve para estar aqui connosco, e dar os parabéns a todos os que alocaram tempo também para aprender. Há bocadinho na sondagem que se fez, tínhamos estudantes de 11º, 12º ano, tínhamos professores também, tínhamos pais, tínhamos alunos universitários, também é interessante, e pais de jovens, e inclusivamente, entretanto, fui ali dar uma olhadela também ao Facebook, porque às vezes há pessoas que estão aqui, tiram fotografias e comentam no Facebook, e encontrei um caso muito interessante de uma mãe que tira uma fotografia ao webinar onde o Nelson está a falar, e tem um filho pequenino que ainda não está em idade de fazer um teste e que está a aprender a ouvir atentamente a exposição do Nelson. Portanto, uma imagem muito interessante que vale mais que muitas palavras. Portanto, muito obrigado, Nelson. Meus parabéns a todos por terem estado aqui, e encontrar-nos com certeza num dos próximos webinars da Academia de Educação e das outras academias. Um bem-aja, muito obrigado e até breve.
Muito obrigado, Nelson. Até breve, obrigado. Obrigado. In the morning, I wake with that feeling like there's something else, and I can see through it. I ain't gonna spend more time. But when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. Day by day, things keep on moving. Just gotta give them the right direction. Let your dreams be your goals. Let your life be your dream. But when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power.